Quando surge família Palmeiras, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Residência dos Porcos. Show de Estevão na sua partida de despedida, né, do Allianz Parque. Vamos acompanhar aqui os cortes do Wall Sport sobre essa partidaça do Palmeiras, essa noite de gala. A gente tava esperando uma festa de despedida pro Estevão, tá aí a festa. Ele mesmo proporcionou a festa, né, cara? O moleque é sensacional. Vamos acompanhar aqui então o pessoal do Linha de Passo falando a respeito do Verdão, né, que massacrou hoje. Paulinho marcou seu primeiro gol, deu assistência, Flávio Lopes meteu golaço. Tem mais delongas, bora pro vídeo. Se o Flamengo está com dificuldades, o Palmeiras na Libertadores está imparável, hein, Danilo Lavieri? 6-0 para cima do Sporting Cristal, um atropelo, uma goleada. Gol do Estevão, 2 do Flaco, o Veiga marcando, o Paulinho fazendo o primeiro gol dele, Facundo também. Por que tanta superioridade? O que aconteceu na noite de hoje, Danilo? Bom, o Sporting Cristal é um time muito fraco, assim como era o Tátira. O Sporting Cristal ele tentou jogar na linha alta contra o Palmeiras. Ele teve essa ousadia de ir para o Allianz Parque e jogar com uma linha alta de marcação. O Estevão recebia e tinha o corredor, que eu acho que o Estevão não deixava. Nos últimos 10 jogos, o Estevão deve ter tido marcação tripla. É a primeira vez que ele teve marcação homem a homem. Parecia que o Paulo Autori não sabia quem era Estevão, porque ele jogou tranquilamente pelo lado direito ali, como se nada fosse, como se ele fosse mais um jogador. E aí o Palmeiras, obviamente, aproveitou e fez o que a gente sempre fala. É difícil. Caiu um grupo fácil. Quando você cai num grupo fácil, você tem que atropelar, você tem que garantir a classificação com antecedência, você tem que se dar ao luxo de poupar jogadores quando você quiser nas últimas rodadas. E o Palmeiras chega com 100% de classificação, com o melhor ataque, com a maior goleada da competição, pela sexta vez nos últimos 8 anos, como a melhor campanha da fase de grupos. Como a gente está vendo na tela aqui, já tem o número de vitórias que o Corinthians tem de jogos na Libertadores, como mostra a tela. O Palmeiras é de longe o time que mais vitórias tem entre os brasileiros na Libertadores. E aí eu tô vendo aqui o chat, todo mundo falando assim, mas o Palmeiras sempre perde em casa. Meus amigos, se das últimas 6 vezes o Palmeiras se classificou, das últimas 8 vezes o Palmeiras se classificou 6 vezes como melhor, ou o Palmeiras seria hexa neste período de tempo, ou ele teria caído em algum momento em casa. Porque, obviamente, quem se classifica em primeiro, joga todas em casa. Ainda assim, o Palmeiras foi campeão em 20, campeão em 21, perdeu na semifinal em 22, perdeu na semifinal em 23 e perdeu para o campeão em 24. E em 25 é de novo o primeiro colocado. Então, assim, eu nem sei qual é a palavra, se é protagonista, se é realmente. Não dá para a gente tentar normalizar o que o Palmeiras tem feito, porque historicamente e nesta temporada, a gente vê como é difícil ainda a Libertadores para vários brasileiros. O Botafogo se classificou na última rodada, o Flamengo se classificou na última rodada com uma defesa no último minuto, o Corinthians foi eliminado na pré-Libertadores para uma equipe que não passou da fase de grupos da Libertadores e conseguiu a proeza de ser eliminado precisando de um empate contra o time reserva do Huracan, a sexta força da Argentina na última rodada. Então, a gente vê a diferença que é entre os times que mais investem e não dá para normalizar, não dá para falar que é algo comum o que o Palmeiras faz. Mas pegou os times fracos. Pegou os times fracos e passou por cima, que é o que nem todos os brasileiros conseguem fazer nessa competição. Ô, Juca, Luísa, eu tô você achando que é um podia me dar uma. complô contra você, viu? Esse Não, programa eu tem um queria que você me complô desse contra uma você. informação. Eu queria que Hã? você me desse uma informação. E eu queria que Diga. você desse e que o Calhó depois me confirmasse, porque eu estou recebendo roteiros, pautas equivocadas. Me disseram o seguinte: nós vamos tratar essa noite dos jogos desta noite. Os jogos de ontem foram tratados ontem. E vira e mexe, alguém faz referência a jogos de ontem. Eu quero saber se está valendo falar dos jogos de ontem, porque aí eu posso me deter mais em relação ao São Paulo, né, que se classificou muito bem. Enfim, o assunto é de ontem ou é de hoje?
Olha, Juca, você está corretíssimo. A pauta do dia são os clubes que atuaram hoje e o que foi ontem já ficou para trás. Aliás, essa Águas arte aqui eu acho que é um passadas. grande complô do nosso diretor, junto com Danilo Sim. Lavieri, porque destacou os jogos do Palmeiras e os jogos do Corinthians também. Então, Juca, você está Mas, coberto de razão, viu, Juca? mas eu fico pensando a grandeza que tem esse tal Corinthians, né? Porque toda hora é a referência, é a referência. O que será? É o fato de ser bicampeão mundial de clubes da FIFA, o único brasileiro, aliás, Não, que é que tem é o esse atual título? campeão paulista. A gente precisa ter como referência o atual campeão paulista, né? Aliás, você notou que a Alicia, que é uma jornalista que não mistura estações, ao se referir ao Campeonato Carioca, cometeu um ato falho, Freud explica, se referia ao Campeonato Paulista e disse: não, o Campeonato Carioca é que tem menos importância, porque ela sabe da importância do Campeonato Paulista. Aliás, aqui em São Paulo, até agora, a única torcida que gritou é campeão foi exatamente a torcida do campeão paulista. Mas vamos falar dos jogos de hoje, continuar na pauta do programa. Muito obrigado. Já avançando aí para esta quinta-feira, mas esse jogo de hoje do Palmeiras, que marcou também a despedida do Estevão, e o Estevão aí fazendo um gol. Queria falar sobre esse momento, né? Ele se emociona ali, ele chora, ele mostra essa conexão toda com o clube. Qual é o sentimento que fica aí nessa despedida? O que Estevão representa para a torcida do Palmeiras? E embora tenha o Mundial ainda, tenham ainda algumas partidas como contra o Cruzeiro, mas no Allianz Parque foi esse adeus, né? Que saldo que fica desse Estevão que deixa o Palmeiras nesse momento tão jovem, aos 18 anos? Luiz, é um saldo muito positivo. E eu fiquei pensando hoje aqui na comparação entre a saída dele e a saída do Endrick. Né? E o Endrick é protagonista de um título do Palmeiras, coisa que o Estevão não chegou a ser nessa magnitude, né? Como o Endrick foi na conquista do Brasileiro de 23. Mas tem alguma coisa assim na qualidade desse jogador que a gente via inclusive nas falas do Abel. Né? O Abel falava do Estevão quando o Endrick ainda estava no Palmeiras, como se ele nunca tivesse treinado o Endrick. Né? O Amor, que é o melhor jogador que eu já vi, assim, parecia que ele nunca tinha treinado um jogador daquela qualidade e o Endrick estava logo ali. Então, é uma qualidade de um jogador muito diferente, né? E a gente vê, inclusive, pela parte física, um jogador franzino, um jogador magro, que não sofre com essas marcações muitas vezes triplas, como disse o Danilo, consegue encontrar espaços, é o jogador do drible, é o jogador da assistência, hoje ele fez gol, fez participação em gol, tem uma visão de jogo, né? É um jogador que conseguiu desenvolver essa relação com o clube, mesmo não tendo essa ligação direta com um título como teve o Endrick, e que sempre demonstrou muito respeito à instituição. Né? A gente falou isso aqui na semana passada, fazendo inclusive essa comparação com o Neymar, né? Que naquele momento parecia desdenhar do Santos. O Estevão dizendo que estava passando mais tempo no CT durante os treinos e estava indo embora mais tarde do Allianz Parque para aproveitar cada minuto. E a gente viu isso, viu a emoção dele sendo reverenciado pela torcida, pelos jogadores. Então, é um jogador que vai fazer muita falta. Tem a questão emocional e aí dentro de campo tem uma preocupação da torcida do Palmeiras, como vai ser sem ele. Essa capacidade que o Palmeiras vai ter de continuar encontrando essas jogadas, achando espaços em partidas difíceis, sem um jogador com essas características. Né? O Palmeiras hoje tem Paulinho, tem Vitor Roque, tem o Flaco Lopes, que desde que esses outros dois chegaram, subiu um pouco de produção, mas o Palmeiras não tem nenhum jogador com as características do Estevão. Não estou nem falando da qualidade, estou falando das características do Estevão, e isso vai fazer muita falta. Né? Mas hoje, para além do Estevão e desse momento, o que eu vi realmente foi, além de um Sporting Cristal muito frágil e com ideias muito ruins para enfrentar uma equipe como o Palmeiras, esse encanto que o Palmeiras tem na competição. Então, o Veiga fazer gol, o Maurício jogar muito bem, o Flaco Lopes entrar bem, fazer uma coisa que a gente não vê ele fazer normalmente, que é parar, pensar, encobrir o goleiro, fazer, né, esse gol com esse tipo de técnica. O Paulinho fazer o seu primeiro gol. Então, são muitas boas notícias para o Palmeiras no meio dessa notícia triste, mas que todo mundo já sabia que vinha, que é
a despedida do Estevão. Vai fazer muita falta nessa equipe que hoje é muito forte, né? Hoje quem visse a escalação do Palmeiras e falasse, o Palmeiras vai jogar com um time praticamente reserva. E aí você olhava a escalação e estava lá, Maurício, Rafael Veiga, né? Esse time é muito forte hoje. Tem um banco e um elenco que eu acho que talvez nenhuma outra equipe tenha nesse nível. Mas não tem nenhum jogador como o Estevão. O Estevão vai fazer falta gente, pela qualidade que ele tem. Oi, Juca. eu estava vendo agora aqui o Felipe Luiz dizendo o seguinte: não existe jogo fácil na Libertadores. Palmeiras mostrou que existe. O objetivo era nos classificar e conseguimos. É pouco, né? Claro que existia ansiedade, sempre vai existir. Mas se não é capaz de controlar a ansiedade contra o Deportivo Táchira, será contra o River Plate? Contra o Flamengo? Contra o Palmeiras? Não gostei. Não custa, né, tomar um porre de realidade e dizer também estou surpreso. Nos preparamos para fazer um jogo muito mais tranquilo. Não fomos capazes, temos que corrigir. Não é possível que não se possa dizer isso. Enfim. Os momentos felizes que eu passei aqui no Allianz, a torcida sempre me apoiou, de quando eu errei, de quando eu acertei, a torcida sempre esteve ao meu lado. Então você tem que agradecer a Deus por ter colocado as pessoas certas do meu lado, sabe? Sem o apoio deles, acho que não estaria aqui e o apoio deles foi fundamental para mim estar aqui onde estou hoje. Cara, fico muito feliz, acho que representa muito o nosso esforço, nosso trabalho que a gente dedica, esse reconhecimento, depois de dar alegria para um garotinho, eu espero que ele guarde a camisa com muito carinho. Torcedor, que vocês nunca esqueçam de mim, porque eu nunca vou esquecer de vocês, sou eternamente grato por tudo que vocês fizeram por mim, que Deus abençoe muito vocês. Com certeza, se tiver uma oportunidade lá na frente, com certeza vou estar retornando para cá. Tá aí, o Estevão, feliz, emocionado, porque hoje ele fez a sua despedida do Allianz Parque, depois vai para o Mundial. E adeus, Brasil. Vai embora para a Inglaterra, vai jogar no Chelsea. Bom, Palmeiras 6-0 no Sporting Cristal. Fora o baile, fora o show, o torcedor tá feliz da vida. Jogou leve, André Kfouri. Jogou leve, fez sua parte, zerando a fase de grupos. O Palmeiras pôde se dedicar durante esse período a outras coisas, né? Recuperar jogadores. Infelizmente, para os planos da comissão técnica, do torcedor, do time em geral, esse planejamento envolvia uma vitória sobre o Flamengo no último fim de semana pelo Brasileirão, nesse período em que o Palmeiras pôde se desconectar um pouco da Libertadores em termos de utilização de jogadores. Mas hoje muita gente foi para o campo, o Paulinho fez o primeiro gol, o Estevão se despediu muito bem. O Palmeiras, em relação à Libertadores, fez uma primeira fase, obviamente, não tem nem como você colocar qualquer tipo de crítica, impecável. Os dois últimos jogos da fase de grupos em casa, adversários inferiores. O grupo do Palmeiras também tinha suas particularidades em relação aos desafios técnicos que o Palmeiras enfrentava. E foi um passeio. O jogo de hoje, ele fecha muito bem, não só porque foi o último da fase de grupos, mas conclui muito bem esse período da Libertadores, em que o Palmeiras deu todas as cartas que podia dar. Acho que foi o jogo que o torcedor queria, né? Que foi o estádio, porque ele foi meio que para uma festa. A festa teve aquilo que todo mundo imaginava que era um gol do Estevão e foi um golaço do Estevão. E foram vários os golaços, né? Porque que golaço do Flaco Lopes também. Do Veiga de falta. Golaço do Veiga de falta. Então foi um negócio muito legal. Esse moleque é muito legal, né? Ele tem uma cabeça boa. Eu sempre olho muito para isso, né? Na hora que vai sair, assim, zero marra, né? Podia ser já aqueles meninos, e a gente sabe, né? Quantos meninos que já vêm da categoria de base com todo... Contaminados. Contaminados porque, assim, você já sabe que o cara é craque, você já sabe que ele vem Ele não fez nada pro mais ainda. alto patamar do futebol mundial. Então, alguns chegam já de uma maneira que depois acaba prejudicando a carreira. E pelo menos este não aparenta ser um problema do Estevão. O menino inclusive vai chegar num Chelsea mais organizado, né? Que foi campeão hoje da Conference League, tem um técnico que tá dando certo. E para o Palmeiras, acho que assim, claro que vai perder um baita jogador, mas o Palmeiras está se preparando, né, para jogar sem ele. E hoje acho que tem que se destacar de novo a entrada do Paulinho, que jogou 20 minutos e fez uma senhora partida num altíssimo nível. Assistência, gol. É um jogador de altíssimo nível que
que realmente pode ocupar esse espaço, embora não me pareça ainda estar fisicamente apto a ser titular, porque tanto que o Abel coloca ele, repito, faltando 20 minutos de jogo. Mas precisa de mais minutos também, né, Jean? Para pegar ali uma sequência, para conseguir um ritmo de jogo melhor. Olha essa cena aí. Entregando a camisa, né? A última camisa dele a um torcedor muito emocionado que fez um cartaz pedindo para ele. Muito legal. Desculpa, tá, Breler, te interromper. Imagina. Mas assim, ele tá aproveitando esses últimos jogos, né, esse último tempo. E o Estevão, ele é legal de família, assim, nem sempre a família é que fala exatamente ou consegue influenciar absolutamente tudo um jogador. Mas é difícil a gente ver um jogador muito legal quando não tem uma família muito legal por trás, e o Estevão tem. Ele é meu vizinho. Mais um que é seu vizinho. Você quer dizer que a vizinhança é boa também, é isso? Boa. A família dele é impressionante. Não, mas ele demonstra que tem uma cabeça muito boa e isso pode facilitar também na adaptação. O Jean citou o Chelsea, né, campeão da Conference League. O Enzo Maresca conseguiu ali a vaga para Champions e até o técnico do Chelsea cita uma coisa que o Chelsea dele não é preparado para fazer um jogo de trocação, porque a característica dos jogadores que atuam pelo lado não é de recompor muito. E nesse aspecto, pensando nisso, o Estevão tem chance de chegar, não necessariamente ser titular, mas de chegar e jogar e ter boas oportunidades. Porque ele aprendeu com o Abel a recompor, a ser um jogador tático e não perdeu a criatividade, não perdeu o talento bruto que ele tem. Então é bom que ele tenha passado por esse período de titularidade, de protagonismo e sabendo entender muito do que vai ser a exigência na Europa. No Chelsea vai ter de evoluir fisicamente, mas nesse caminho, até pela necessidade do Chelsea de um jogador com a característica dele, eu vejo que ele tende a se encaixar muito bem. E do lado do Palmeiras, o Abel citou, ele espera uma reposição ao Estevão. Não vai chegar um jogador igual ao Estevão, é muito difícil. Até o Alan, que tem ganhado oportunidades no elenco, tem características diferentes, mas o Abel sabe que não vai, mesmo com o Paulinho chegando, mesmo o Maurício bem, Veiga também, não são jogadores capazes de entregar o que o Estevão entrega, que é organização e, ao mesmo tempo, 1 contra 1 e a individualidade que ele tem. Hoje o Maurício é reserva do Palmeiras, hoje o Veiga é reserva do Palmeiras, hoje o Paulinho, enquanto o Estevão está jogando, é reserva do Palmeiras. É o Vitor Roque, né? Eu acho que, então... porque agora você tem muitos jogadores. E o esquema que o Abel tem jogado, né, que é um esquema com 4 numa segunda, 3 zagueiros e 4 numa segunda linha com Felipe e Anderson aberto, não é o esquema que carece necessariamente daquele pontinha rápido e tudo mais, o cara forte num contra um. Pode ser ocupado por esse jogador. Exato, pode ser ocupado pelo cara que faz essa ala. Então, não sei se também é essencial. Claro que se ele puder ter um cara com essa característica... Fará, Marcelo. Agora, sim, poucas vezes no futebol brasileiro você vê um clube se preparar tão bem para perder um jogador. E o Palmeiras fez isso. Se ele vai conseguir, se vai dar certo, se vai ser melhor ou não, a gente vai ver. Mas isso já era conhecido e o Palmeiras fez contratações contando com perder um jogador desse porte. E tomara que no Chelsea ele seja bem utilizado, se adapte rápido e ele possa jogar e não ficar no banco mais do que a gente falando gostaria. Inglês, fazendo aula, já começou a falar com os jogadores do Chelsea também. Ele não precisa, né? Porque, assim, tem gente que acha que, mas o Chelsea agora está mais organizado. Eu acho que a organização do Chelsea, o fato do time tá se firmando, é bom para o Estevão. Porque muita gente tem a ideia, mas o time se acertou, então não tem espaço para ser titular. Primeiro, ele não precisa chegar e ser titular na primeira semana. Ele tem que chegar com calma mesmo e com a qualidade que ele tem, evidentemente, ele vai conseguir o espaço se todo o extracampo der certo. Pois é, então, família, a gente viu aqui, né, os cortes do pessoal do Linha de Passe da ESPN e também do Fim de Papo do All Sport. Não tem como, cara, o Palmeiras na Libertadores é tradicionalíssimo, Verdão é o clube brasileiro mais tradicional na competição sul-americana, enquanto uns aí têm acesso negado, como a gente já sabe, né? Outros sofrem para passar pelo grandíssimo Deportivo Táchira. O Verdão, quando pega adversário fraco, passa o trator mesmo. Já não é de hoje que o Palmeiras passa como primeiro classificado já não é de hoje que o Verdão passa como primeiro da classificação geral da Libertadores. Nos últimos 8 anos aí, 6 vezes o Palmeiras tem feito esse feito gigante, né, cara?
E já meteu diversas goleadas aí nesses últimos 10 anos, vamos dizer assim, pegar esse corte dos 10 anos pra cá. Palmeiras é tradicionalíssimo e, cara, é sensacional. Pontos positivos hoje, além do... Os pontos positivos hoje, cara, não, são basicamente todos, se a gente for parar pra ver. Estevão marcou um golaço no seu jogo de despedida, depois deu uma assistência ali, né? Depois deu uma assistência pro Flaco Lopes, meteu um golaço também de cavadinha. Flaco Lopes ainda que fez outro gol, Flaco Lopes que acabou marcando mais um gol, né? Fez 2 gols na partida de hoje. Maurício fez um, tava impedido, mas o Maurício jogou muito bem. Paulinho que entrou no segundo tempo, só entrou 20 minutos, cara. Entrou pra jogar 20 minutos, meteu um gol, deu assistência, quase fez outro gol que o goleiro salvou ali, que eu acho que não tava impedido. Se ele faz aquele gol, ia traçar a linha, acho que tava na mesma linha, hein? Paulinho entrou muito bem, cara. Excelente notícia, excelente. Um ponto muito positivo da partida de hoje é a entrada do Paulinho. Tava leve, tava solto, fazendo triangulações, fazendo ultrapassagens, batendo pro gol, pô, sensacional. E de quebra ainda o Facundo Torres, né, fechou a conta ali, meteu um gol de cabeça ali, 6-0 Verdão, 3 vira, 6 acaba. Palmeiras é isso aí, gente. Libertadores não é pra qualquer um não, é pra porcos, tá ligado? E, mano, agora é pensar no Cruzeiro, final de semana, fazer um bom jogo lá também, como a gente fez hoje aqui. Fazer um bom jogo lá em BH pra poder continuar na liderança do brasileiro aí, certo, família? Amanhã a gente traz aí uma repercussão geral aí dessa partida de hoje do Verdão, os preparativos pro próximo jogo, tudo sobre a despedida do Estevão também. A gente vai trazer completão aqui pra vocês, beleza? Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui, deixa o seu like, vai fortalecer bastante o canal. Se tiver a opção de hypar aí nos comentários, se você tiver pelo celular, passa os comentários pro lado, vai ter a opção de hypar. Faça isso aí que vai ajudar bastante o nosso canal, beleza? E comenta aqui embaixo, o que você achou da despedida do Estevão, da passagem do Estevão pelo Palmeiras? Vai deixar saudades? Vai sim, né, cara? Com certeza. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa passagem dele, por mais que foi rápida, né? Mas acredito que foi bem positivo, porque o moleque é diferenciado. Então é isso, família. Até o próximo vídeo. Avante palestra, os porco é louco. É nóis.